meu colérico que chegou a sua vez. Poxa vida, né? Teve que escutar fleumático, teve que escutar melancólico, sanguíneo, até chegar a sua vez. Eu sei que você queria muito ouvir o seu vídeo. Mas tá aí, o vídeo dos coléricos. A combinação dos elementos é o capítulo 2 do livro Os 4 Elementos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, os 4 temperamentos, falei errado. Se você não assistiu os vídeos anteriores, está aí, assiste os vídeos anteriores. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas assim como você. Não retenha conhecimento, passe adiante. Vamos lá, chegou a vez dos coléricos, a combinação dos elementos, capítulo 2. Calma, eu vou falar, calma. Chegamos, por fim, ao elemento do fogo. Heráclito é o primeiro a discorrer sobre o temperamento mundi, que vem do fogo, anunciando como princípio de tudo, por ser a matéria mais cambiante e mais mutável. Não conseguimos pegá-lo ou tocá-lo. Como substância primordial, por ser a menos consistente, ele afirma também que o mundo se origina a partir da guerra, da discórdia e da contrariedade, que tem relação exatamente com o temperamento de fogo. Ao que parece, ele se opõe radicalmente à visão de Parmênides, que elege a terra como princípio. No entanto, essa oposição não é verdadeira. Não é que a origem de tudo seja o fogo por conta do caos, mas porque a atividade do fogo de queimar e limpar impurezas que revela a estrutura do mundo. O fogo consome o que é impuro e deixa apenas o que é verdadeiro. É o fogo que libera as impurezas e a água que sobrou na massa para dar-lhe a forma do pão, como também é o que, temperando os metais, faz transparecer pureza do ouro. Heráclito chamou essa atividade ígnea de sofos. Ele pretende descobrir a verdade das coisas queimando a impureza, liberando a matéria e revelando por fim a verdade do mundo. É de Heráclito aquela famosa frase: os homens despertos estão todos no mesmo mundo. Os que dormem ao contrário estão cada um no seu mundo. O que desperta o homem? A luz ferida pelo fogo. Quando o fogo se apaga, as trevas avançam. Caímos no sono e voltamos cada um para o próprio mundo, para a própria opinião. Quando despertamos, podemos ver a verdade das coisas. Heráclito não se opôs às visões de Xenófanes e de Parmênides, e simplesmente as aperfeiçoou. Para o pensador, o fogo está na origem do temperamento do mundo, ou seja, é através dele que se dá a nossa percepção. O temperamento colérico é marcado pela combinação das qualidades de secura e quentura. O fogo é quente por se expandir e é seco por corta, separa, divide. Nos temperamentos coléricos, notamos comportamentos ligados a essa descrição. Colérico, seco sobre o quente. Vamos lá. Quando a pessoa predomina sobre a quentura, não há marca da expansão, do domínio, da liderança, mas a qualidade de estabelecer separação, ou seja, pessoas mais intransigentes. As diferenças são bem marcadas nos temperamentos coléricos, são as pessoas mais expansivas, mais tensas, mais agressivas e assertivas, mas as impressões bate e voltam. Os coléricos com predomínio do seco sobre o quente tendem a ser ainda mais ditatoriais, mais dominadores, mais irritantes e mais irascíveis. Alguma criança com esse temperamento tem muita disposição física, pois a secura se manifesta materialmente de forma muito clara, tendem a ser mais encrenqueiras e a debater mais, a querer ocupar os espaços físicos, ocupam certos espaços para mostrarem seu limite, como se dizem: eis aqui sou eu, não se aproxime. Vendo muitas crianças com temperamento colérico sempre trombando ou empurrando os amigos, essa ausência de domínio corporal provavelmente se dá à sua sensibilidade, é marcada pela secura. Elas pensam que precisam separar, tensionar para demarcar efetivamente seu espaço. Como mudar isso?
É preciso desde o início ajudar essa criança a se dominar, começando pelo próprio corpo. Elas precisam frequentar aulas de psicomotricidade, de judô, karatê, para que possam adquirir domínio corporal e entender que o limite é tão fixo quanto imaginam. O corpo não é manifestação direta da secura, podendo ser influenciado também pelos outros elementos, o que confere tanto às crianças como aos adultos uma vida mais harmônica. Aos próprios adultos que são muito violentos fisicamente por conta da predominância do componente seco sobre o quente, recomenda-se praticar alguma arte marcial, para que crie um domínio sobre essa corporeidade seca que acaba por existir sua percepção do mundo, e parem de agir tão explosivamente a qualquer resistência do meio externo. Agora, colérico, quente sobre o seco. O predomínio da qualidade quente sobre a terra seca traz novas características ao temperamento colérico. A secura deixa de ser sua marca principal e o temperamento passa a ser governado pela expansão. São líderes natos, não tendem a conciliar muitas opiniões, pois sentem certa primazia em relação à verdade. Como dizia Heráclito, o fogo desperta os homens, põe todos aqueles que dormiam no mesmo mundo. Se sou eu quem domino o fogo, vou guiar os que estão atrás de mim. Se eu apago, todos voltam a dormir. A prevalência da quentura sobre a secura contribui à característica de liderança, por fazer com que não leve em conta a opinião dos outros, mas são tão rígidos, fixos e ditatoriais quanto aqueles sobre que falávamos acima. Tem a tendência de ver os sofos a ver o que precisam ser iluminados no mundo. Além de se expandirem os relacionamentos, as empresas e ambientes em que se encontram. Esses sujeitos também tendem a ser mais carismáticos, sem deixarem de ser assertivos. Exercem autoridade com altivez, elegância e força. As crianças desse temperamento, obviamente, lidam mal com as autoridades, pois desejam ser elas próprias a autoridade. Elas enxergam o mundo desse modo, sobretudo quanto em pais de temperamentos frios, com os quais vão querer aprender a liderança, mas não terão um modelo para se espelhar. Então, é necessário proporcionar os meios para que essa criança seja o líder, ao menos o vice-líder do grupo. Mesmo estando sempre ao comando, os pais devem bolar estratégias para contar com a ajuda dessa criança. É preciso encontrar os lugares onde ela pode render melhor e ajudá-las a serem bons líderes. Elas também têm um senso afiado de proteção em relação aos seus subordinados. As pessoas que amam, o calor vem com o sujeito que está com a tocha na mão, iluminando os demais e unindo-os no mesmo mundo. É aquele que, portanto, essa chama acha no mundo, o caminho da verdade, e conduz os demais. O que não significa que o sujeito desse temperamento será melhor filósofo que os outros, mas que vai desempenhar essa qualidade de modo mais natural, pois é aquele que está à frente iluminando todos, não necessariamente no caminho intelectual, mas em qualquer outro caminho. Um parque de diversão, na relação entre marido e mulher, por exemplo. Agora o colérico quente sobre o seco com aporte úmido. O último subtipo do temperamento colérico é aquele no qual a quentura prevalece sobre a secura, mas com aporte de umidade, que funciona como uma inclinação mental. Pessoas deste temperamento não têm apenas a característica da expansão na busca pela verdade, mas tendem também a observar as realidades dos demais. Tendem a ser líderes mais flexíveis. No caso das crianças, são aquelas com propensão à liderança que querem e conseguem estar sempre na dianteira e à frente do processo, mas quando aparece alguém com autoridade, tendem a acolher. Se os pais e adultos responsáveis não exercem autoridade, essas crianças causarão muitos problemas, pois têm necessidade dessa autoridade e, quando não encontram, buscam em outros lugares. Diferentemente dos outros subtipos, o aporte úmido atribui esse sujeito a uma característica de equidade por tenderem a ouvir os demais. Isso ocorre porque, além da característica quente da liderança, a secura põe cada coisa em seu lugar, em conjunção com a expansividade. A humildade dá a essa pessoa a sensibilidade de olhar para os outros. Daí emerge seu agudo senso de justiça. A pessoa ouve as demandas dos outros e, como sabe o que lhes é próprio, tende a devolver à altura. A justiça nada mais é do que dar a cada um o que é seu.
As crianças desse temperamento costumam se incomodar em muitas situações. São aquelas que vivem dizendo, mas isso não é justo. Essa criança é capaz de analisar as coisas, de se expressar, e a característica 1 faz com que ela grite que cada um tem de receber o que é seu. Há muitos que continuam se comportando assim na vida adulta. Isso pode ocorrer com as pessoas que têm esse tipo de temperamento, mas gostariam de ter o temperamento sanguíneo. Elas acreditam conseguir articular bem, fala, atingir a compreensão dos outros. Em certos momentos, tentaram se comportar como se fossem compreensivos com todo mundo, o que não acontece de fato devido ao seu componente seco. Esse indivíduo fica tentando se posicionar e se localizar como um sujeito mais ponderado e equilibrado, mas quando se confronta com a situação injusta, revela sua natureza e manifesta a força do calor expansivo do seco, que faz a separação e coloca cada coisa em seu lugar. Tem sido bem esses estudos para você? Colérico, compartilha esses vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas assim como você. Eu sei que você pode liderar de uma forma a compartilhar esse vídeo e fazer com que mais pessoas aprendam mais sobre os temperamentos e assim consigam se organizar melhor, beleza? Se você não assistiu esse vídeo, se você não assistiu os outros vídeos, não deixa de assistir, assiste os outros vídeos, comenta se está gostando. E aqui, eu vi que você não deixou o joinha. Poxa vida, deixa aí o joinha para ajudar a divulgar mais esse vídeo. Tudo bem? Assiste também o vídeo A Introdução e o capítulo 1 se você perdeu. Um beijo e até o próximo vídeo.